Os milagres não são relíquias do passado nem truques da mente. Eles ainda acontecem. Um homem de branco estava me ajudando na piscina e por um momento pensei que talvez fosse Jesus. Ou quem sabe um anjo. Vozes vindas de algum lugar além. Almas se desprendendo dos corpos e o inimaginável se revelando diante dos nossos olhos. Prepare-se para uma coletânea de acontecimentos inacreditáveis registrados exatamente no momento em que aconteceram e que ninguém pôde negar. Um vídeo arrepiante mostra enfermeiras fazendo massagem cardíaca em um paciente no hospital quando algo impossível acontece. Uma névoa, com o formato idêntico ao do paciente, se eleva lentamente do corpo, dissolvendo-se no ar. Poucos instantes depois, ele foi declarado morto. Até hoje, ninguém sabe explicar, mas muitos acreditam ser a prova de uma alma deixando o corpo. Em outra gravação, um segurança do hospital, observando as câmeras à noite, percebeu uma figura nebulosa com formato humano flutuando no ar. Parecia exatamente com um paciente que havia falecido dias antes, famoso por andar de um lado para o outro naquele quarto durante a madrugada. Para o segurança não havia dúvida. Era o espírito retornando ao lugar de sua última respiração. Uma idosa dizia ver uma criança no quarto, mas a família achava que era delírio. Após sua morte, ao rever as filmagens, um parente ficou em choque. Ao lado da cama estava uma pequena figura escura como uma sombra. Enfermeiros passavam por ela sem notar. Muitos acreditam que não era uma criança, mas algo enviado para guiar sua alma. Há também o registro de uma paciente em estado crítico, que sozinha no quarto foi visitada por um braço luminoso que apareceu ao lado da cama, como se a tocasse com delicadeza. Ela parecia conversar com a presença, calma e sem medo. Minutos depois, dormia sorridente e com sinais vitais estáveis. Muitos juram que foi um anjo. Histórias assim continuam. Um espelho que revelou uma figura alada e caiu segundos depois. Uma névoa que subiu de um corpo durante a paralisia do sono. Um carro acidentado de onde surgiu uma estranha fumaça branca. Mas todos saíram ilesos. Uma criança se despedindo de alguém invisível no túmulo da mãe. Uma luz intensa surgindo dentro de uma igreja, que alguns dizem ter sido a Virgem Maria. Sejam almas, anjos ou mistérios que a ciência ainda não explica, todos esses momentos têm algo em comum. Deixaram testemunhas com a sensação de que presenciaram algo divino. Quer que eu já reescreva essa tradução no formato de narrativa de vídeo para YouTube, com tom de suspense e impacto? Isso ficaria perfeito para prender atenção. Enquanto remava, ele avistou algo submerso debaixo da água. Era um veículo afundado. Chamou rapidamente as autoridades, mas não foi isso que chamou a atenção das pessoas. No meio da filmagem, uma voz infantil pôde ser ouvida claramente, chamando por ele. Pai, preste atenção, escute na beira. Mas no reflexo era óbvio que ele estava completamente sozinho. Então, de onde veio a voz? Uma teoria arrepiante sugere que poderia ser o espírito de uma criança ainda presa no carro, pedindo ajuda. Mensageiro do céu. Em Houston, Texas, no dia 13 de junho de 2025, dezenas de moradores registraram algo extraordinário. Uma formação de nuvens que lembrava nitidamente um anjo, com asas detalhadas e penas visíveis. Muitos viram aquilo como um sinal divino, uma presença celestial observando do alto. Mas o que gelou a espinha de todos foi o que aconteceu dias depois. Enchentes repentinas atingiram a região. Então aquele anjo deixou de parecer uma bênção e passou a ser interpretado como um aviso, talvez um dos sinais profetizados nas Escrituras, não de paz, mas do fim dos tempos. Voz do além. Um homem caminhava por um bairro silencioso quando encontrou um acidente dentro de um cemitério. Ele começou a gravar os destroços, até ouvir a voz de uma mulher pedindo ajuda. Mas, ao se aproximar do carro, não havia ninguém dentro e nenhum sinal de pessoas por perto. Internautas acreditam que a mulher não havia percebido que já havia falecido. Falha da alma. Enfermeiras monitoravam um paciente em estado crítico quando algo estranho aconteceu. Na tela, uma sombra pareceu se levantar do corpo do paciente e lentamente se afastar.
Poucos instantes depois, o monitor cardíaco marcou a parada total. Alguns acreditam que aquilo era a alma deixando o corpo. Visita do além. No dia 29 de dezembro de 2024, uma moradora de Michigan viu uma pequena esfera luminosa aparecer e pairar perto dela. Para ela, aquilo não era apenas luz. Era o espírito de seu cachorro falecido, vindo do além. A esfera até parou no local onde o animal costumava se sentar. Ela nunca mais viu a luz, mas continua esperando todas as noites. Entidade luminosa. Uma mãe registrou seu pai dançando com o neto em volta de uma fogueira. Ao assistir o vídeo, percebeu uma estranha luz que seguia o avô. Alguns disseram que era o anjo da guarda da criança, mas a mãe temia que fosse algo esperando para levar seu pai, que estava gravemente doente. Escudo invisível. Uma câmera de segurança capturou um homem caminhando na rua quando, de repente, atrás dele, uma forma translúcida apareceu, expandiu-se como um escudo luminoso e desapareceu. Alguns acreditam que foi um anjo guardião, protegendo-o de um perigo invisível. Fora do corpo. Um homem jazia imóvel no chão, e algo começou a se elevar de seu corpo, uma sombra leve como fumaça. Não se sabe se ele sobreviveu, mas a cena dividiu opiniões. Uns diziam ser distorção visual, outros, a prova de que a alma estava partindo. Figura luminosa. Durante uma trilha, um homem avistou algo brilhando no topo de uma árvore. Ao aproximar a câmera, viu uma figura humanoide vestida com um manto branco luminoso, imóvel, como em oração, até desaparecer sem deixar vestígios. Sinal no céu. Nas Filipinas, logo após uma missa, uma nuvem em forma de figura humana surgiu sobre a igreja. Alguns disseram ser Jesus, outros, a Virgem Maria. Para os fiéis, foi um sinal divino e um lembrete de que, nos tempos finais, os sinais do alto não serão mais sutis. Visita gentil. Numa fazenda, as câmeras registraram uma vaca olhando fixamente para algo fora do enquadramento. Então, uma figura luminosa apareceu, tocou a cabeça do animal e desapareceu. O fazendeiro acredita que era a presença de alguém que amava cuidar dos bichos, voltando para confortar um deles. Luz errante. Em 26 de maio de 2025, na Índia, moradores viram uma esfera luminosa surgir no céu e descer lentamente até pairar sobre o solo, imóvel, como se estivesse esperando algo antes de desaparecer. Alguns acreditam que era apenas uma anomalia natural de luz, mas outros têm uma teoria mais inquietante, de que aquele orbe era uma alma errante, sem saber que já havia partido. E você, o que acha que era? A luz de Annie. Em 9 de junho de 2018, a pequena Annie Powell, de 9 anos, quase se afogou. Seus pais, ambos pastores, assistiram em desespero enquanto ela era retirada da água, inconsciente. Foi levada às pressas para o hospital e colocada em coma. Enquanto os médicos lutavam para salvá-la, sua família, amigos e toda a comunidade da igreja oravam dia e noite. Então, algo extraordinário aconteceu. Apenas 5 dias depois, Annie acordou e estava bem o suficiente para ir para casa. O que mais impressionou foi o que ela se lembrava. Descreveu ter visto borboletas de várias cores, um lugar cheio de luz e um amor indescritível. Contou também sobre um homem vestido de branco que a ajudou na piscina, gentil e calmo. Sua família acredita que foi um anjo ou o próprio Jesus. Mensagem de Zach. Zach Clemens, jogador de futebol americano colegial do Texas, era saudável e ativo até desmaiar de repente durante a aula de educação física. Os médicos confirmaram parada cardíaca. Ele ficou sem resposta por mais de 20 minutos e quando já se preparavam para declará-lo morto, o pulso voltou. Sua recuperação foi um milagre médico, mas o que mais impressionou foi o que contou depois. Viu um homem de cabelos castanhos desalinhados, sereno, bondoso e radiante, que lhe disse que tudo ficaria bem. Zach acredita que era Jesus. A voz que mudou. Durante uma missa em Nova York, algo estranho aconteceu no momento da consagração. Tudo parecia normal até que a voz do padre mudou repentinamente, como se outra pessoa estivesse falando por ele. All of you and eat it, which will be given up for you.
Alguns perceberam sua mão tremer pouco antes da mudança, e então sua fala se tornou calma, firme e diferente. Para muitos fiéis, aquilo foi um sinal. Jesus falando através do sacerdote num dos momentos mais sagrados da missa. Sombra. Leal. Uma mulher instalou uma câmera para tentar registrar algo que esperava rever. No dia anterior, havia visto algo estranho na porta dos fundos e desta vez conseguiu gravar. A sombra de um cachorro apareceu no vidro. Ela ficou emocionada. Seu amado cão havia sido sacrificado meses antes e, anos atrás, foi ele quem quebrou aquela mesma porta. No vídeo, não havia ninguém lá fora, apenas a sombra imóvel como costumava ficar, até desaparecer lentamente. A mulher acredita que seu velho amigo voltou apenas para se despedir. Cruz no céu. Uma fotografia intrigante circulou nas redes sociais, causando admiração em uns e temor em outros. Ela mostra uma formação incomum de nuvens ao redor da Lua, moldando-se perfeitamente como uma cruz luminosa. O que mais impressionou foi que a cruz parecia estar atrás da Lua, como uma luz divina vindo do além. Ninguém confirmou oficialmente se a imagem é real ou editada, mas para muitos isso pouco importou. Viram nela um sinal do céu, um lembrete de que, em tempos incertos, mensagens podem vir de cima. Um homem aproveitava o clima agradável quando olhou para o céu e viu algo que jamais esqueceria. Bem acima, uma estranha formação de nuvens parecia desenhar o rosto de uma pessoa. Calmo, vigilante, quase divino. Ele ficou admirado e, naquele silêncio, uma pergunta surgiu. Seria apenas coincidência ou um sinal? Dizem que Deus está sempre nos observando. E o homem acreditou de todo o coração que era Jesus olhando para ele. Um lembrete sutil de que, mesmo nos dias comuns, bênçãos podem estar escondidas diante de nossos olhos. Rostos nas árvores. Imagens do antigo cemitério de colonos na Carolina do Norte viralizaram recentemente. Ao observar de perto a casca de uma imensa árvore, é possível distinguir rostos, olhos, nariz e até lábios, como se estivessem observando. A nitidez é suficiente para causar arrepios. Muitos acreditam que seriam espíritos guardando as almas que descansam ali. Outros dizem que é apenas um jogo de luz e sombra, fruto da imaginação. Mas uma coisa é certa: depois de ver os rostos, é difícil esquecê-los. Sinal celestial. Nos últimos tempos, muito se tem falado sobre a volta de Jesus. Um dos motivos são as fotos registradas por diversos moradores da ilha de Icária, na Grécia. Todas mostram a mesma cena: uma figura luminosa, vestida com túnica, suspensa no céu. Muitos creem ser Jesus enviando um sinal. Os céticos dizem que é apenas um defeito de câmera ou reflexo de luz. Mas a quantidade de imagens e a semelhança entre elas levantam dúvidas. Seria uma mensagem divina ou apenas ilusão? Intocado. Um caso impressionante aconteceu no Brasil. O Corpo de Bombeiros atendeu a um incêndio devastador em uma residência. Quando chegaram, a casa já havia sido completamente consumida pelas chamas. No entanto, no canto carbonizado de um cômodo, algo permaneceu intacto. Um retrato da Virgem Maria de pé, sem sequer uma marca de queimadura. Os bombeiros ficaram surpresos e, para os fiéis, aquilo não foi coincidência. Foi um milagre que resistiu ao fogo, fortalecendo ainda mais a fé de quem viu. Batismo sagrado. Um vídeo gravado na República Dominicana emocionou a comunidade cristã. Ele mostra líderes religiosos prestes a realizar um batismo em meio a uma floresta, quando figuras luminosas começaram a aparecer entre as árvores. Permaneceram imóveis, mas pareciam observar. O pastor disse depois: eles estavam vestidos de branco, sem rostos visíveis. Para muitos não havia dúvida, eram anjos enviados para abençoar o momento e todos os presentes. Mão que se move. Em 10 de junho de 2018, durante uma transmissão ao vivo da Igreja de Santa Anita, no México, algo surpreendente aconteceu. Um padre conduzia a oração quando, atrás dele, a estátua de Cristo pareceu mover a mão. Estranhamente, ninguém presente notou na hora. Apenas quando o vídeo foi publicado é que internautas perceberam o movimento. Para alguns, foi apenas um efeito de luz ou da câmera. Para outros, um gesto silencioso do próprio Jesus, estendendo a mão.
Essas histórias nos lembram que, mesmo em um mundo cheio de explicações lógicas, ainda existem momentos que desafiam nossa compreensão e tocam algo mais profundo dentro de nós. Seja um rosto formado nas nuvens, uma imagem que resiste às chamas, ou um sinal no céu, cada cena parece sussurrar que o divino pode estar mais perto do que imaginamos. Talvez não sejam apenas coincidências, mas lembretes de que a fé pode se manifestar nos detalhes mais inesperados. Se você acredita que milagres ainda acontecem, curta este vídeo, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal para não perder mais histórias inspiradoras como esta.